Agora abra sua Bíblia aí no livro de Hebreus, capítulo de número 8. Hebreus, capítulo de número 8. Aleluia, glória a Deus. Hebreus, capítulo de número 8. Aí, quando você achar, põe-se de pé só um minutinho, glória a Deus. A partir do verso 1 até o verso 13, diz assim a palavra do Senhor. Ora, Hebreus capítulo de número 8. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tantos dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes. Assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que eu os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, pois todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, dai-nos o entendimento da sua palavra. Fale poderosamente aos nossos corações, e pelo teu Espírito, Senhor Deus da glória, testifica a tua verdade, Senhor, em cada alma aqui presente. Ó meu Senhor, não deixe, Senhor, que venhamos a este lugar e saímos daqui, Senhor, sem sermos transformados pela tua palavra. Tire, ó Deus, do nosso meio todo impedimento. Faz, ó Deus, com que cada mente, Senhor, esteja cativa ao teu querer, conduzidas, ó Deus, por ti, ó Pai, a compreender e a entender, e a ter em si mesmo o testemunho, Senhor, das verdades contidas neste texto. Senhor, me ajude a expor,
Me ajude, ó Deus, a explanar, Senhor Deus da glória, aquilo que ministrasse já ao meu coração para o teu povo esta noite. E faz, ó Deus, a tua obra em nosso meio. Glorifica a ti mesmo, Senhor, porque a ti pertence toda a honra, toda a glória. Assim eu te oro, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem sentar. Deixe sua Bíblia aberta aí. Aleluia, glória a Deus. Eu quero pedir aos irmãos, ao irmão Isaías ou ao irmão Ademar, os controles estão por aí. Glória a Deus. Tá bom que tem irmãos que estão muito frios. Pronto, aí pode desligar esse segundo aqui, que Socorro está de braço cruzado ali, Pia também chega tão branquinho, Socorro e Moreninha ficou branquinho agora. Isso, glória a Deus. Aonde tem mais frio por aí, alguém levanta a mão, por favor, se tiver muito frio. Vocês estão com frio aqui, vocês? E aí? Vocês? Não é? Glória a Deus. Amém? Muito bem. Desse lado aí, Beto, aquele ali do lado de Beto, viu, Ademar? Só ele, tá bom? Glória a Jesus. Pronto. Se começar a pegar fogo, irmão, eu vou intercedendo aí. Aleluia. Orando, tá bom? Tá certo? Orando, porque se esquentar demais, vocês já estão percebendo que pior ainda é o inferno, viu, irmão? Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu quero vos falar sobre a aliança da graça esta noite. E, em primeiro lugar, eu quero definir o que seja a aliança. O que nós vamos entender quando a Bíblia fala sobre aliança? Esse tema aparece 299 vezes no Velho, em toda a Bíblia. Cerca de 269, 279 no Velho Testamento e o restante do Novo Testamento. O que significa aliança? O que a Bíblia fala sobre o termo aliança? Como nós vamos considerar? Depois eu quero falar sobre a aliança que existe no Velho Testamento, que também é conhecida pela aliança das obras. E por fim eu quero falar da nova e eterna aliança. Essa nova e eterna aliança que o Senhor Jesus Cristo pediu para ser relembrado todas as vezes que nós comemos o pão e tomamos o cálice. E as suas implicações para nós hoje. O que é que isso tem a ver comigo? O que é que isso tem a ver com você que está aqui? Então eu quero partir, tá bom, neste caminho, e nós vamos usar esse texto. Este assunto é um termo vasto, tá bom? Pois ele se encontra em toda a Bíblia Sagrada. Essa questão da aliança da graça, ela está desde o capítulo 7 de Hebreus, a partir do verso 20, até o capítulo 10, verso 11 ou 18. E então, eu não poderia pegar uma porção de texto tão grande para explicar em pouco tempo. Então eu vou tentar ser o mais sucinto e claro possível para que vocês possam compreender a aliança da graça esta noite em nome do Senhor Jesus. Peço que você esteja atento a tudo, porque quanto mais nós conhecemos a Bíblia Sagrada, mais nos maravilhamos com o nosso Deus. Muito mais. Tá bom? Então, falando de aliança, glória a Deus, aliança, o termo em si, tanto no grego quanto no hebraico, significa um pacto, um acordo. E este pacto, este acordo envolve algumas coisas. Em primeiro lugar, envolve duas partes, porque não se pode haver uma aliança só uma pessoa só, ou entre uma empresa só. Então, um pacto, uma aliança, tá bom, envolve duas partes, como é o caso do casamento. Quando o homem resolve casar com uma mulher, estão promovendo aliança. Por isso, tá, eles representam este pacto através desse negocinho aqui, que às vezes custa até caro, mas serve para simbolizar a nossa aliança, o nosso pacto, o nosso compromisso um com o outro. Casamento não é só amor, casamento é um compromisso
que eu estabeleci com a outra pessoa e a outra pessoa comigo diante de Deus, até que a morte nos separe. Ou as exceções que a gente encontra na Bíblia, que eu já mencionei aqui, eu não quero entrar em detalhes. Somente para exemplificar o que significa aliança. E quando a Bíblia fala de aliança, ela fala de Deus e do homem. Porque é isso que nós temos de Gênesis até Apocalipse. É Deus e o homem, e Deus tentando fazer uma aliança com o homem. E devido à entrada do pecado no mundo, esta aliança ela foi difícil de ser estabelecida até o dia determinado por Deus, quando Ele enviou Jesus Cristo para fazer uma aliança eterna. E essa aliança eterna é inquebrável, porque foi feita por meio de Cristo, e a gente vai ver isso lá na frente. Então, aliança tem a ver com isso, tá? E quais as alianças, então, presentes na Bíblia? A primeira delas, tá bom, nós encontramos com Noé. Vocês lembram de Noé? Noé era um homem que andava com Deus. E quando Deus viu toda a pecaminosidade da terra, viu como os homens tinham elevado a sua maldade, a sua violência, a sua insensatez, Deus disse no seu coração: eu vou destruir tudo isso. Mas Deus olhou e encontrou um homem que temeu a ele. E aí então Deus se apresentou a Noé, começou a conversar com Noé em Gênesis capítulo 6. E ali então Deus estabeleceu uma aliança com Noé. E aí disse os termos da aliança. E geralmente os termos que existem numa aliança, além das duas partes, tá bom, são promessas. Então por isso que quando a gente está casando, a gente diz: eu prometo ser fiel na alegria, na dor, na doença, na tristeza, porque são promessas, são cláusulas que nós estabelecemos para a nossa aliança. E Deus também estabeleceu uma aliança com Noé e disse: olha, de ti sairá a descendência, então fazes isso, olha, eu vou te mostrar o que tem que fazer. Faz uma arca com tantos côvados em comprimento, de largura e de altura, faz tudo isso assim, vai fazendo isso porque vai chegar o dia que eu vou derramar tanta água sobre a terra. Depois disso, Deus diz assim, depois que tudo isso aconteceu, quando Noé já estava para sair da arca, Deus fala com Noé e diz que não destruirá mais a terra por meio da água. E para confirmar isso, ele põe o arco-íris. Então toda vez que você vê o arco-íris, vai saber que aquilo faz parte da aliança que Deus fez com Noé no início da criação. E esta aliança, ela também foi ratificada, vamos dizer assim, confirmada com sangue, porque não existe aliança que não seja derramada e confirmada pelo sangue. E nós lembramos muito bem que quando Noé saiu da arca, quando abriu as comportas, todos os animais saíram, a primeira coisa que Noé foi instruído a fazer foi fazer um sacrifício. E aí então ele pegou um animal, imolou o animal, e ali houve o derramamento de sangue para confirmar aquela aliança. Depois da aliança de Noé veio a aliança com Abraão. E na aliança com Abraão, Deus pede para Abraão sair da sua parentela e para uma terra que ele vai mostrar. Aí mais na frente, isso aconteceu no capítulo 12, no capítulo 17, Deus se apresenta para ele e diz: eu firmarei uma aliança contigo. Eu farei uma descendência numerosa vir de ti. E ele, para confirmar esta promessa, pede para Abraão olhar para o céu, ver se tu pode contar as estrelas que existem. Olha também para a areia do mar, vê se tu podes contar, porque a aliança que eu falei contigo é que a tua descendência seja tão numerosa quanto isso aí. E Abraão não tinha nenhum filho. E nós sabemos que Abraão tentou ajudar Deus, aliás, Sara, e quis colocar Agar no meio da aliança com Deus, mas Deus não aceita esses termos. E para confirmar essa aliança, Deus institui a circuncisão. Aí veio o derramamento do sangue, que é todo homem, Abraão e os seus homens teriam que cortar um couro do seu prepúcio
para que eles realmente participassem dessa aliança. E assim foi feito. E Abraão cumpriu os termos, e o Senhor estendeu essa aliança para o seu filho Isaac, depois para Jacó, e aí então chegou agora a aliança com Moisés. Essa aliança, tá bom, é a aliança com mais detalhes, e que tem muito a ver com a nova aliança instituída por Cristo a nosso favor hoje. E na aliança com Moisés, Deus chama Moisés para o monte, ele lá coloca realmente o que ele quer com aquela nação, com aquele povo, e ele dita todos os seus mandamentos, juízos e estatutos para que o povo pudesse cumprir, para agradar a Deus, e Deus diz que Deus o abençoaria grandemente, se tornaria uma grande nação e enviaria eles para uma terra que manda leite e mel, porque o que o ser humano precisa ou ele deseja é ter isso, é comer, descansar e ter uma terra boa para viver, uma casa boa, coisa parecida. Então Deus estabelece isso e diz: vocês não terão outros deuses diante de mim, vocês farão isso, vocês não levantarão falso testemunho, vocês guardarão o meu sábado para o santificar, vocês não levantarão meu santo nome em vão, não mencionarão meu santo nome em vão, e outros, digamos, total é de 613 mandamentos para todo o povo de Deus nesta aliança. Aliança com Moisés, aliança das obras, porque para que Deus pudesse continuar cumprindo as suas promessas, o povo teria que fazer exatamente tudo aquilo que Deus havia determinado. E como isso não pôde acontecer de fato, por causa do pecado que habita no ser humano, da natureza pecaminosa que há em nós, dessa resistência a atender a voz de Deus, a lei foi incapaz de fazer com que essa aliança se perpetuasse. Não que a lei seja imperfeita, mas por causa da carne que está enferma pelo pecado, ela não pôde fazer com que o homem fosse fiel a Deus. E o resultado é, depois da morte de Moisés, já nos tempos de Moisés, nós encontramos a infidelidade do povo. Um povo murmurador, um povo que procurava idolatria, um povo que não queria realmente saber de Deus, apenas do seu bem-estar, um povo que bastava faltar um pouco de água, de comida, já começava a reclamar e querer voltar para o Egito para adorar os deuses do Egito e comer apenas cebola com o resto de comida que eles comiam. Depois, com Josué, também Josué enfrenta algumas barreiras. Uma vez com Acã, que olhou para cabos utensílios da cidade de Jericó, e por isso pôs o povo de Deus em risco com a batalha, chegando a perder uma batalha por causa disso. Depois que Josué morre, Samuel toma o seu lugar, tenta conduzir a nação de Israel na presença de Deus, obedecendo ao Senhor, mas todavia o povo é endurecido no seu coração e diz: não, nós queremos um rei, nós não queremos que Deus governe, nós queremos que um rei nos governe. E aí é instituído Saul, rei segundo os homens, que se inclina também para as coisas da carne, que não atenta ao que Deus deseja, e aí faz com que ele mesmo tropece na hora que Deus deu a ele para eliminar o rei dos Amonitas, e eles tomaram os despojos dele também. Samuel exorta ele, ele puxa o manto de Samuel, rasga o manto de Samuel. Samuel diz: neste dia o Senhor rasgou o teu reino. Ele ficou desesperado, querendo reconciliação, mas não houve jeito. Aí Deus levanta Davi, também faz uma aliança com Davi. E a aliança que Deus fez com Davi, no livro de 2 Samuel, é que não faltaria um sucessor da linhagem de Davi no reino de Judá, para governar o povo de Judá. Mesmo assim, mediante tudo isso que Deus fez, das grandezas que Deus realizou no meio deste povo, este povo procurou a idolatria. Foi destruído, dizimado e espalhado por sobre toda a terra, porque a ira de Deus foi sobre esse povo. Até que nos tempos do profeta Jeremias, o Senhor levanta a sua voz. E o texto que
uma porção de texto que está incluída no capítulo 8 de Hebreus, inclui essa porção de texto que está lá em Jeremias, capítulo 31, verso 31 em diante, onde Deus diz que firmará naqueles dias uma nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá. E esta promessa dada por Jeremias, no tempo em que o povo ia para o cativeiro e está sendo levado pelo rei Nabucodonosor, ela tem a ver conosco, com a igreja de Deus, com o novo Israel do Senhor. Com todos nós fazemos parte dessa nova aliança. Agora, esta aliança da graça, ela é diferente. Por que ela é diferente? Porque Deus resolveu fazer algo muito mais superior do que Ele havia feito no passado. Porque os termos da aliança estavam escritos em pedras, não dentro do Senhor. Porque os mandamentos estavam escritos em papiros, não dentro do coração humano. Porque os termos do Senhor estavam externos, sendo observados por fora e tentados ser aplicados contra a nossa própria vontade, porque o nosso coração é pecaminoso, ou o coração daquele povo. Mas hoje, nesta nova aliança, instituído por Cristo, estas leis e mandamentos estarão dentro de nós, glória a Deus, aleluia, dentro do nosso coração. E eu quero me ater agora a esta aliança, explicar como ela acontece. Em primeira mão, Deus sempre, ao longo de toda a história da humanidade, tentou mostrar o que iria fazer. E aí, quando nós começamos a ler o capítulo 8 de Hebreus, ele começa a dizer algumas coisas a respeito dessa aliança. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tantos dons como sacrifícios. Por isso, era necessário também que esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo o sacerdote seria visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes. Assim como Moisés foi divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. O que é que esse texto quer revelar para nós? Bem, para que você possa entender, Deus resolveu fazer uma aliança e instituiu Cristo como mediador, fiador desta aliança. E esta aliança, ela é ela é a peça original de algo que foi deixado na terra para que a gente pudesse entender. E quando foi feito isso? Lá no tempo de Moisés. Não sei se todos os irmãos têm conhecimento, mas eu sei que todo mundo conhece uma cruz. Todo mundo já viu a figura de uma cruz. Duas madeiras, uma maior e a outra menor, cruzada mais ou menos ao meio dela. E não foi por acaso que Deus quis fazer com que isso acontecesse, porque Deus não faz nada por acaso. Tudo dele é bem pensado. E esta figura da cruz é o exemplo maior daquilo que Deus instituiu lá no Velho Testamento com Moisés, quando mandou fazer o tabernáculo. O tabernáculo era o lugar onde essa palavra, ela representa a presença de Deus no meio do povo. E ele era em formato de uma cruz. Uma enorme tenda, tá? Com tantas estacas de um lado, do outro, do outro, do outro, com apenas a porta da frente para o povo chegar, com os seus dons e sacrifícios. Por isso que ele fala sobre oferecer dons e sacrifícios. Dons são dádivas, presentes, seja animal, seja cereal, seja alguma coisa que é para ser dada e entregue a Deus como ação de graças, como oferta de manjares.
porque Deus abençoou a vida deles e a colheita deles. E os sacrifícios, que eram os holocaustos, por causa do pecado. Eu pequei, então para mim ser perdoado eu preciso oferecer um sacrifício. Então levava o animal até lá. Chegando lá, dando uma primeira parte, vamos supor que ele estivesse sendo representado por essa área aqui. Nesse púlpito aqui está o Santo dos Santos. Aqui está o lugar santo, e mais afora, daquele corredor para diante, estaria o altar do holocausto, onde os animais eram sacrificados. Depois o sacerdote entrava e ele acendia de um lado um candelabro e do outro as mesas dos pães da proposição, que era o braço da cruz. Depois ele passaria um véu, que teria um véu, onde estaria a arca da aliança com as pedras de Moisés, com a vara de Arão e o maná que Deus mandou do céu para sustentar o povo. Nesse lugar ninguém poderia entrar. Uma vez por ano o sumo sacerdote entrava, depois de oferecer sacrifício pelos seus pecados, e agora ia oferecer sacrifício por toda a nação, e aspergiu sangue no propiciatório, que era a tampa da arca, onde tem dois querubins, um olhando para o outro, porque não pode olhar para a presença de Deus com as suas asas cobrindo a sua face. E ali era aspergido sangue, e Deus recebia aquilo como aroma suave, perdoando a nação de Israel. Isso era feito uma vez por ano. E os demais sacrifícios eram contínuos. Todos os dias os sacerdotes estavam oferecendo animais e acendendo o candelabro e renovando os pães da aliança com as 12 tribos de Israel. E isso era para ser feito perpetuamente enquanto o povo obedecia os mandamentos do Senhor. Mas como isso não aperfeiçoa a consciência, não transforma o coração do ser humano, isso foi sendo abolido com o passar do tempo. O tabernáculo ele foi engolido. Depois veio a construção do templo com o mesmo formato, o templo de Salomão, onde Deus encheu com a sua glória, a qual ninguém podia entrar, e continuou o mesmo sistema. E isso tudo foi dado a Moisés no monte. E quando nós lemos o texto, o Senhor diz assim: você vai fazer isso conforme eu te mostrei, porque no céu tem um tabernáculo semelhante ao que foi construído na terra. Aleluia. O santuário de Deus, o verdadeiro santuário de Deus, no céu existe. Aonde Deus está, louvado seja o nome do Senhor. Aí olha só o que ele diz a respeito de Cristo, o fiador e mediador desta aliança. Ele diz que esses homens, tá bom, eram da tribo de Levi. Jesus era da tribo de Judá. Não tinha condição de ser sacerdote, nem ser sumo sacerdote segundo a lei. Mas Deus o instituiu como sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, o indivíduo que apareceu lá em Gênesis, lá no tempo de Abraão, quando Abraão ofereceu o dízimo a ele. E o livro de Hebreus diz que ele é dessa ordem. E aí Jesus Cristo, simplesmente, ele é agora um mediador dessa nova aliança. E ele agora, ele entra no santuário do céu. Sabe quando isso aconteceu, irmãos? Quando aquele povo todo estava reunido com ele lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, que viram os anjos levando ele e subindo. Se cumprindo o que se diz no Salmo número 24, levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. E naquele exato momento estava se cumprindo isso. Jesus chega no santuário do céu, e agora está à destra de Deus. E existem duas coisas a respeito dessa aliança que foi firmada entre Deus e o seu povo, que crê realmente em Cristo Jesus. Primeiro, Jesus se tornou o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Jesus homem é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque ele entrou como Rei para assumir a segunda posição abaixo do Deus Todo-Poderoso, tendo domínio e autoridade sobre tudo. O meu Jesus e o teu Jesus. Aleluia, glória a Deus. Por isso que tudo que existe neste universo se dobra ao nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Depois ele agora passa a ser o sumo sacerdote. E o que é que a Bíblia diz que o sumo sacerdote faz? Ele é aquele que ministra. Ele é aquele que
isso aí. Então não adianta alguém tentar rezar para Paulo, Pedro, João, Maria, Terezinha ou Madalena, ou não adianta, porque o mediador desta aliança de Deus com os homens é Jesus Cristo. Por isso que nós precisamos entender, irmãos, o que nós estamos a vivenciar. E este Jesus, louvado seja o nome dele, para que ele se tornasse tão gracioso como sumo sacerdote, ele precisou ser experimentado na terra, com as dores, sofrimentos, escassez, e ver tudo que o ser humano passava, para ele saber interceder como convém a nosso favor. Porque se você diz, eu estou com dor de dente, ore por mim, eu oro por você, mas eu não sei o tamanho da sua dor de dente. Mas como Jesus Cristo ele foi experimentado na maior dor, na dor das dores, ele sabe o que você realmente está sentindo. Ele sabe quando você está angustiado e pede a ele, Senhor, tira-me dessa angústia, porque ele passou a maior de todas as angústias quando estava pendurado no madeiro e que o Pai o desamparou. Ele sabe como interceder como convém a favor do povo de Deus. Louvado seja Deus. Além disso, era necessário que houvesse sacrifício, que Deus se agradasse para manter esta relação do homem com Deus, ou de Deus com o homem. Porque em todas as alianças, Deus ele procurou o homem primeiro. Nunca o homem procura Deus. Ainda hoje temos essa certeza em nosso coração. Quando está tudo bem com você, você não quer saber nada de Deus. Mas Deus está esperando para ter encontro contigo. Deus está te chamando para se relacionar contigo. Mas você tenta cada vez mais fugir da presença de Deus. E Deus sempre querendo atrair você para Ele, para que você possa experimentar a sua graça e o seu amor gracioso. E aí então é preciso que houvesse um sacrifício. É preciso que esta aliança fosse ratificada, confirmada com sangue. Como a Bíblia diz, por meio de Davi, em vários salmos, quando Deus diz assim, de holocaustos e sacrifícios não te agradastes. Estou eu aqui para fazer a tua vontade. Jesus ele não poderia oferecer um sacrifício de bode, de carneiro, para poder agradar a Deus de maneira tal que Deus simplesmente aniquilasse esse sistema de sacrifício. Então o que é que ele faz? Ele mesmo oferece a si mesmo como sacrifício para ratificar esta aliança entre Deus e nós. Aleluia, glória a Deus. Será que alguém aqui teria coragem de fazer isso? Será que alguém aqui teria a coragem de morrer por um traficante que matou dezenas de crianças? Será que alguém aqui teria a livre espontaneidade de dizer, eu vou morrer por aquele bandido, eu vou morrer por aquele que trucidou centenas de crianças agora na Síria, eu vou morrer por aquele indivíduo que pegou o vigilante da dental e deu um tiro na cabeça dele, eu vou morrer pelo traficante ou pelo drogado, eu vou morrer pelo prostituto ou pela prostituta, eu vou morrer pelo homossexual, eu vou morrer pelas lésbicas, eu vou morrer pelo pior ser humano que possa existir na face da terra. Alguém se habilitaria a fazer isso? Pelo justo, possa ser que alguém se habilite a morrer. Possa ser que pelo filho a mãe dê a sua vida, mas ele não dá por toda a humanidade pecadora, mas Jesus se deu. Aleluia! Jesus se deu por nós, quando nós ainda éramos pecadores e não queríamos a Ele. E então Ele se ofereceu como sacrifício a esse Deus para firmar esta aliança. Ele derramou o seu sangue, o sangue puro. Olha, Jesus é tão digno, irmão, que você pode contar a humanidade inteira, desde a sua criação em Adão até o fim dela, que nós não sabemos quando é. Ele é mais digno de todos os seres humanos que existiram. Ele era sem pecado. E por isso que Deus instruiu a Moisés, tem que ser sacrifício de cordeiro, o primeiro, primogênito. Ele era primogênito. Tem que ser sem defeito, sem mácula. E ele era sem defeito, sem mácula, totalmente isento disso. E ele então oferece a si mesmo. Olha, irmão, você já imaginou isso? O sumo sacerdote pega um carneiro, corta o pescoço, despeja o sangue e queima o restante. Jesus pega a si mesmo e se dá para firmar esta aliança.
e derrama o seu sangue. E ele, sendo o sumo sacerdote, faz isso para regimentar o povo seu, um povo que Deus quer como propriedade exclusiva dele. E quando ele faz isso, ele está simplesmente confirmando tudo aquilo que foi dado a Moisés. Por isso que ele é superior. E ele diz, no verso número 5, que ele ministra em figura das sombras celestes, das coisas celestes. Porque Deus tem coisas muito maiores para nós. Nós é que ficamos com a nossa mente ligada na terra. Mas Deus tem coisas espirituais grandiosas no porvir para nós. E nós precisamos entender isso. Aí ele diz, agora obteve esse Jesus, versículo número 6. Ministério tanto mais excelente quanto ele também é mediador da superior aliança, instituído com base em superiores promessas. Que promessas são? Para aquele povo era uma terra que emana leite e mel. Para aquele povo era a presença de Deus junto com ele. Para aquele povo era a ausência de qualquer nação inimiga que pudesse destruí-los. Para nós são superiores, muito mais superiores. Para nós é orar e ter uma vida eterna com Deus. Eu não sei se você compreende isso, mas eu quero dizer pelo menos um aspecto dessa aliança. Você já entendeu que Jesus é o único que pode dar a ressurreição para vivermos eternamente com Deus? Não sei se você lembra ou leu o discurso que ele fez no livro de João, capítulo 11, quando Marta e Maria estavam desesperadas. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Porque eu sou a ressurreição e a vida. E isso são promessas superiores, porque equivale a uma vida eterna com Deus nos céus. Não é nessa terra, é um novo céu, uma nova terra que Deus fará para nós. É na restauração de todas as coisas no final de tudo. São promessas grandiosas que nós teremos. Sabe, irmãos, são promessas como essa questão da imortalidade da alma, essa questão de um corpo glorificado. Porque ainda ontem, irmãos, nós estávamos aqui na vigília e teve um momento que a gente sentiu canseira, mas já não vai ter isso mais. Hoje nós choramos, lá cessará todo choro. Hoje nós temos dores, mas lá não haverá dor. Hoje nós pranteamos, lá não haverá pranto, só alegria. Hoje nós ficamos assim, atribulados com as circunstâncias, lá só haverá paz diante do nosso Deus. Hoje nós ainda estamos lutando contra as trevas, lá não existirá treva nenhuma, louvado seja o nome do Senhor, porque essas promessas são superiores, muito mais superiores, e ele é mediador disso aí, e ele realmente fez isso, irmãos, de uma forma graciosa e grandiosa, perfeita diante de Deus. Daí ele fala, por que ele fez isso? Porque a primeira aliança, ela mostrou-se incapaz de transformar o nosso coração. Se mostrou-se incapaz. E aí então o Senhor enviou Jesus para que a aliança da graça fosse instituída. E ele falou isso ao longo dos seus profetas. Falou com Jeremias, falou também com Ezequiel, no domingo passado nós tratamos. E eu falei que para ser incluído nesta nova aliança preciso nascer de novo. Agora eu quero ir mais um pouquinho além desta aliança que Deus firmou com o seu povo conosco. E no verso 8 em diante ele vai dizer esta nova aliança. Versículo número 8 diz, eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Qual é a aliança que Deus faz conosco? Verso 10. Esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também no seu coração as escreverei.
E eu serei o seu Deus. E eles serão o meu povo. Glória a Deus. Primeiro de tudo, irmãos, é impossível participar desta aliança se Deus não imprimir isso dentro de nós. Sabe o que é que Deus está começando a dizer para nós assim? Ninguém pode fazer a vontade do Senhor se Deus não implantar, enxertar dentro do nosso coração, no nosso ser interior, os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos. Em outras palavras, ele quer dizer assim: sabe por que você não faz a minha vontade? É porque o seu coração ainda não está os meus mandamentos e as minhas leis. Sabe por que você não pode me agradar? Porque você ainda não foi alcançado por esta aliança. Sabe por que você fica sempre relutando em fazer a vontade de Deus? Porque você ainda não foi alvo desta aliança que Deus prometeu que faria nesses últimos dias. Sabe por que você não tem prazer no Senhor, nem na lei do Senhor? E considera os mandamentos deles penosos, difíceis de realizar e obedecer? Porque esta lei não está impressa no teu coração. E quando a Bíblia fala de coração, ela fala do mais profundo ser, do interior humano. Aquilo que move a vida do indivíduo, aquilo que o motiva, aquilo que o desperta para realizar todas as coisas que ele possa realizar sobre a terra. Foi porque Deus ainda não imprimiu lá dentro do teu interior as suas leis, e a sua mente está dissociada disso aí. Por isso você não pode atender a Deus, nem fazer a vontade de Deus, nem agradar a Deus. Por isso você está tão distante de Deus. Porque quando alguém tem essa lei impressa no seu coração, acho que houver, nada separa essa pessoa de Deus. Ele o ama acima de todas as coisas. Ele teme, ele considera, ele quer realmente fazer a vontade de Deus com prazer. Não é por obrigação, não é por ter medo do pastor, não é por ter medo do líder, nem por ter medo do pai ou da mãe. Não, é porque ele ama a Deus, porque as palavras de Deus fazem com que venhamos a amar a Deus de verdade. E aí ele não vai mentir, e aí ele não vai se envolver com o pecado, e aí ele não vai procurar as coisas da carne em si. Por quê? Porque no seu coração existe a lei do Senhor, que foi implantada através da aliança que Cristo realizou. E ninguém pode ir a Deus sem o fogo por Jesus Cristo. Ninguém. Você pode fazer o que for. Você pode oferecer o que for. Você pode estar aqui dando glória a Deus. Você pode estar oferecendo o seu dízimo e oferta a Deus. Isso não compra a Deus. Você tem que orar a Deus e suplicar a Deus. Pedir a Deus: Deus, eu quero fazer parte dessa aliança. Transforma-me. Enxerga isso dentro de mim. Faz-me enxergar a beleza do teu seio, da tua lei. Como descreve o salmista no Salmo de número 19, a tua lei é perfeita e restaura a alma. Quando será que vamos compreender estas coisas? Quando será que vamos colocar isso dentro de nós verdadeiramente? Ninguém poderá fazer a vontade de Deus se Deus não imprimir na sua mente as leis dele, se não colocar dentro do coração do indivíduo. Aí acontece a segunda coisa. Deus diz: eu serei o seu Deus e ele será meu povo. E estabelecida a relação entre Deus e o seu povo. Não há nada mais magnífico e maravilhoso do que isso. Ter o Deus Criador de todo o universo como nosso Deus, como nosso Pai, como nosso amigo, como nosso guardião.
como o Senhor dos Exércitos, como aquele que protege a cada um de nós. Eu fico maravilhado com as histórias que eu encontro de homens que perceberam isso e creram no seu Deus e aplicaram a sua palavra ao seu coração. Onde Deus imprimiu dentro deles isso aí. Como Mesaque, Sadraque e Abednego foram impostos a adorar uma imagem de escultura feita pelo rei Nabucodonosor. E disse: não. Na minha mente, no meu coração, diz apenas que eu devo adorar a Deus. Aleluia. Somente a Ele adorarei. Glória a Deus. Eu disse: mas eu vou jogar vocês dentro da fornalha ardente. Eu disse: Deus, tu faz o rei, tu faz o que quiser. Sabe de uma coisa? Se o meu Deus quiser, Ele me livra. Se não quiser, não me livra. Mas, todavia, eu vou ficar com isso que está aqui dentro. Eu vou adorar o meu Deus acima de todas as coisas. E o magnífico disso, irmãos, é que Deus permite que essas coisas aconteçam para a gente ver a fidelidade de Deus em ser Deus de um povo assim. E aí, então, esses três são jogados dentro de uma fornalha 7 vezes aquecidas. O fogo não pega eles. O próprio Senhor aparece lá junto a eles. Passeia pelo meio do fogo. Nabucodonosor estava tão transtornado, tão irado, tão louco, que ele mandou atar eles, amarra eles. De que adianta amarrar se você vai jogar dentro do fogo? Vai queimar as cordas, vai queimar tudo. Mas todavia, quando aqueles homens estavam lá dentro, passearam no fogo. E o fogo não ardeu neles. E aí, então, eles ficaram maravilhados com aquilo. O fogo nem sempre de fumaça saiu. Porque Deus, irmãos, Ele é gracioso, maravilhoso, tremendo, poderoso. É o Deus grandioso. Louvado seja Deus, que realmente é com o seu povo. E esta aliança que Ele fez com o seu povo, irmãos, é uma aliança grandiosa. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não é somente isso que Ele fez, esta reconciliação que Cristo fez, que agora Deus realmente é o nosso Deus, ou o Deus daqueles que têm esta aliança, participam dessa aliança, e essa aliança é eterna, segundo Cristo disse. Mas olha só, ele diz no verso 11: não estará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. E é outra coisa grandiosa que acontece nessa aliança: o conhecimento de Deus. Não te ouvi falar, mas como Jó, meus olhos te veem. Eu vejo Deus e Deus me vê. Eu sinto Ele e Ele me sente. Eu abraço Ele e Ele me abraça. Eu amo e Ele me ama com um amor grandioso. Sabe? Eu me mostro benigno e Ele também se mostra benigno. Ele me entende e eu peço misericórdia das falhas e dos perdão. Ele diz: Deus, Senhor, faz isso no meu coração. E Ele realmente, graciosamente, aparece e realiza as coisas. E não precisa dizer: ó, Deus está ali, ó, Deus assim, Deus não. Ele está dizendo: cada um, do menor até o maior, me conhecerá. E isso, Ele simplesmente eliminou esse negócio de classe. Não, só quem conhece a Deus é aqueles que estudam teologia. Está errado. Nesta aliança, o menorzinho conhece Deus. O maior conhece a Deus. Todos, sem exceção, conhecem a Deus. Todos, sem exceção, conhecem a Deus. Mas pastor, e por que eu não sinto isso? Pergunta. Alguém pode perguntar: por que eu não sinto isso? Por que eu não sinto que conheço a Deus? Por que eu não sinto realmente vontade de andar na presença de Deus? Você já perguntou: será que você faz parte dessa aliança? Será que você está inserido nela? Ou você está aqui apenas por estar? Por que você veio aqui? Por que você está aqui em nosso meio? Aleluia. Eu acredito que Deus quer escrever as leis dele no teu coração. Aleluia. Glória a Deus. Eu acredito que Deus está chamando, está convocando e está pedindo: quando ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração.
Não endureçais o vosso coração. E ele diz algo também que acontece grandiosamente nesta aliança, versículo de número 12. Pois para com as suas iniquidades usarei misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Nesta aliança há perdão para os seus pecados. Nesta aliança Deus diz que vai riscar toda dívida. Nesta aliança Deus não vai lançar em rosto o que você cometeu de errado. Nesta aliança há o retirar de todo o peso que o pecado produz sobre a sua vida e o escraviza. Isso também tem tudo a ver com libertação. Deus vai tirar o pecado do teu coração, de dominar a tua vontade e a tua alma. Deus ele simplesmente vai reverter todo o processo em que você se encontra. Ele vai tirar você das trevas e vai colocar você na luz. Ele vai aliviar a tua alma. Ele vai trazer alento e consolo às almas sobrecarregadas, como disse Cristo. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Todo aquele que é mergulhado nisso vai continuar sendo um escravo e nunca será filho, e não permanecerá na presença do Senhor. Mas aquele que faz parte dessa aliança recebe o perdão dos pecados, é liberto disso, não será mais escravo e sim filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E essas são as implicações para nós hoje. Quando nós estamos inseridos nesta aliança, louvado seja o nome do Senhor, tudo isso acontece conosco. Sabe aquela música que a gente comenta, que outro dia a gente comentou na escola dominical? Por que, pastor, alguém lê tanto a Bíblia e não consegue entender o que nela está? É isso porque ainda não está nessa aliança. Porque quando ele está nesta aliança, na aliança da graça feita por Cristo, a luz de Cristo, o Espírito Santo que veio habitar dentro dele, vai abrir o entendimento dele. E ele vai compreender a palavra de Deus. E vai abraçar a palavra de Deus. E isso é gracioso, irmãos, demais. E muito mais ainda, irmãos, há coisas grandiosas no capítulo 9, capítulo 10, onde o Senhor diz assim, que o próprio Cristo intercede por nós. Para nos abençoar nas nossas fraquezas. Porque a gente é limitado em muita coisa. E isso vai crescendo gradativamente dentro do nosso coração. Mas uma coisa eu sei, e que Paulo também diz, e que ele percebeu. E o grato disso, na vida do apóstolo Paulo, é que ele foi agraciado com a voz do Senhor dizendo a ele. Nós, pela palavra que ele escreveu, que Paulo escreveu, nós chegamos a isso. Paulo diz assim, eu estou certo que aquele que começou a boa obra há de completá-la. Sabe qual é essa alegria que isso traz no meu coração? É que quando eu vejo muita coisa ainda em nosso meio torta, quando eu vejo falta de amor, falta de compreensão, quando eu vejo indiferenças, quando eu vejo falta de companheirismo, quando eu vejo desunião, quando eu vejo desavenças, eu me lembro desta palavra. Eu disse, Senhor, eu sei que tu há de completar a boa obra que já começaste. Aleluia! Talvez eu não esteja aqui quando isso acontecer, Senhor. Mas eu sei que um dia nós seremos um só. Eu sei que cada um estará com a justa medida da estatura de Cristo. Eu sei que cada um amará como Cristo nos amou. Eu sei que cada um será como Cristo é. Eu sei que cada um será completamente cheio do Espírito Santo de Deus. Eu sei que cada um amará veementemente a lei e a palavra do Senhor. Eu sei que cada um será purificado por inteiro. Porque esta é uma das grandes promessas desta aliança. Aquele que ele chamou
também justificou, também santificou e os glorificou. E isto é a minha alegria. Mas para você que está aqui esta noite, que não sente isso, que desejaria sentir isso, que desejaria contemplar isso, e que a partir desta palavra, porque eu creio que o Espírito Santo está em nosso meio, testificando em vossos corações tudo isso. Se você deseja ser membro desta aliança, deseja que Deus escreva as suas leis no seu coração, deseja se tornar povo dele, deseja conhecer esse Deus e ter os seus pecados perdoados. Eu quero que você fique de pé e eu quero orar por você. Não se constrange. Se você até sente que louvado seja o nome do Senhor, se você até sente que já levantou a mão para Cristo, mas percebeu que aquele momento não foi verdadeiro, e esta noite Ele está tocando em ti. Você pode ficar de pé e eu quero orar por você. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. 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 Há mais alguém que gostaria de fazer parte desta aliança? Gostaria que Deus escrevesse as suas leis em seu coração? Põe-se de pé, eu quero orar por você. Não deixe que nada te prenda. Eu só quero orar por você, porque quem há de fazer a obra é o Senhor e não eu. Glória, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja teu nome, Senhor, aleluia. Há mais alguém neste lugar que gostaria que Deus transformasse a sua vida de forma genuína e verdadeira? Você levante-se do seu lugar, eu quero orar por você. Bendito seja o nome do Senhor. Glorificado seja o Todo-Poderoso. Aleluia. Seja teu nome, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. 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 Grande Deus. Deus se adore. Aleluia. Louvado seja. Aleluia. Eu quero convidar você que ficou em pé a vir aqui à frente, por favor. Você que está do lado, acompanhe a pessoa. Obrigado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja teu nome. Aleluia. Louvado seja teu nome. Aleluia. Vamos orar? Oh Deus, Aleluia. Glória ao teu nome. bendito seja o teu santo nome, Aleluia. pois verdadeiramente, ó Deus, tu cumpres a tua palavra. E contemplamos o quanto ela, Deus, é poderosa.
poderosa para penetrar dentro do coração humano, Senhor. Por isso ela jamais volta para ti sem produzir aquilo que desejas. Eu te louvo, Senhor, esta noite. Digo o teu nome, ó Deus. Pois, ó Deus, entrastes nesse coração. Ó Deus amado, nós louvamos a ti e bendizemos por estas vidas, por estas almas, Senhor, que foram alcançadas por ti. Que desejam, ó Deus, participar desta aliança, a aliança da graça, Senhor, da glória, mediada por Cristo Jesus. Que o Senhor, ó Deus, possa, em nome de Jesus Cristo, Senhor, aspergir o sangue precioso de Cristo sobre eles, perdoar os seus pecados. Ó Deus, registrar o nome deles no livro da vida. E a partir deste dia, meu Senhor da glória, a tua lei esteja dentro dos seus corações. Que eles sejam, Deus, conduzidos por ti. Que eles possam, ó Deus, perceber essa transformação grandiosa. Que teu Espírito, Senhor, testifique com eles que agora são filhos de Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoe os seus pecados. Lance-os no mar, Senhor, do esquecimento. E faz, ó Deus, brilhar o teu caminho, Senhor, Deus da glória. Ó Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, olhe para estas vidas. Olhe, ó Deus, para cada um deles, Senhor Deus amado, e os abençoe. Recebam, Senhor, em teus braços e complete a boa obra que começastes, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Glorifica o teu nome em suas vidas e firma eles ante a ti. Repreende toda investida do mal, ó Deus, porque nesta noite o inferno foi saqueado, meu Senhor da glória. Esta noite o império das trevas foi abalado, e esta noite, Senhor, a festa do céu, Senhor. Engrandecido seja o teu nome, Senhor, pois reservaste este dia para estes corações. E agora eu entendo, Senhor Deus da glória, entendo, meu Senhor, porque durante toda essa semana remoeste, Senhor, em meu coração, remoeste, Senhor, em minha alma, ó Deus amado, para poder trazer esta mensagem. Porque, Deus, marcaste o encontro com eles neste lugar. Nos trouxestes, ó Deus, para receber a ti a tua palavra. Deus grandioso, abençoe, ó Deus, a vida de cada um deles. Em nome de Jesus. Oh, grandioso Deus. Grandioso Deus. Louvado e engrandecido seja o seu nome, Senhor. Aleluia. Por teu sangue entrada junto ao trono celestial, será confiantemente ante a ti. Celestial, posso entrar confiante
delícia desse Deus na vida. Contempla, Pai, a vida fica, meu Senhor. Declararia, Pai, nossa conhecer, Pai, ó Deus, Vocês creem que Deus preparou isso essa noite?